Boa tarde, pessoal. Nessa breve aula, breve vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto parcial que vocês vão me entregar, tá? Esse projeto, a entrega desse projeto, ela está intimamente relacionada com a parte de simbologia parte 1, simbologia parte 2 e também envolve o conteúdo de previsão e divisão de circuitos, tá? O que vocês vão precisar fazer? Então a proposta da entrega parcial é o seguinte: vocês vão trabalhar no projeto integrador de vocês, nas plantas baixas. Eu sei que a maioria delas não está finalizada, não tem problema, mas vocês provavelmente já têm informação suficiente, como área, perímetro, etc., para começar a trabalhar no projeto. Não tem problema se isso mudar depois. O que vocês vão precisar fazer? Então vamos lá. Vocês têm até o dia 20/12, tá? 20 de dezembro, então vocês têm 20 dias, quase 3 semanas para me entregar esse projeto. E vocês vão ter que me entregar uma previsão de carga, uma divisão de circuito e locação de pontos de tomada e iluminação do ambiente que vocês estão trabalhando. E vão incluir também já a passagem de fio, tá? Das tomadas dessa residência. Tá? Só as tomadas, a gente não vai trabalhar com iluminação na entrega parcial. O que eu quero dizer com isso? Como é que vocês vão trabalhar isso? Então vou fazer um resumo bem rápido, utilizando um projeto genérico aqui, tá? Para simular como é que vocês vão fazer isso, um exemplo de como vocês resolvem esse projeto. Então o que eu tenho aqui? Eu já fiz na minha direita aqui minha tabela de previsão de carga. Então um exemplo aqui na tela de uma tabela de previsão de carga. Tá bom? Eu tenho os ambientes, a área, perímetro, quantidade de pontos que eu vou utilizar. Isso aqui não é calculado, então dá uma olhada lá na aula de previsão de carga. Isso aqui sim, a potência mínima por ambiente que eu calculei, quantidade de pontos de tomada que eu vou usar naquele ambiente, potência total, se eu tenho algum TUI ou não, tá bom? E eu fiz isso para todos os ambientes e em seguida eu fiz uma divisão de circuito. Então vocês estão vendo aqui na tela uma tabela de divisão de circuitos, no qual eu peguei essas cargas aqui e dividi, defini os circuitos, vou até mudar a numeração aqui, fiz a alteração, então a gente tem aqui previsão de carga, a gente transformou aquilo em uma divisão de circuito, ou seja, olhando essa tabela de cima, eu estou falando, olha, meu disjuntor número 1, meu circuito número 1, vou ter as seguintes cargas associadas, ligadas nele, ou seja, quando eu desligar aquele disjuntor, as seguintes cargas vão apagar. E eu fiz isso para todos os ambientes, tá bom? E o que eu quero que vocês façam? Com essas duas tabelas montadas, isso aqui são só exemplos, tá, gente? Bem ilustrativo, a gente não tem nem as áreas aqui na esquerda. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar esses ambientes e começar a definir como que os elementos vão estar distribuídos no projeto. Então, por exemplo, como é que se faz isso? Vamos dar uma olhada na primeira ambiente, cozinha. Eu vou pegar minha tabela de previsão de carga e vou começar a olhar os pontos que eu aloquei pelos ambientes. Então, na cozinha eu tenho 2 pontos de iluminação, 5 de tomada. Tá? O que eu vou fazer para alocar? Eu recomendo que vocês desenhem, peguem uma simbologia para esse tipo de elementos. A aula de simbologia trata disso. Eu vou disponibilizar esse arquivo que eu estou usando aqui. Se vocês quiserem usar esses símbolos que já estão prontos, não tem problema, tá bom? E eu vou alocar esses pontos. Então, por exemplo, pontos de iluminação. Eu copio meu template, meu padrão, e colo onde estariam minhas luminárias, meus pontos de iluminação na cozinha. Então, no caso da minha cozinha aqui, eu quero colocar uma luminária aqui e aqui. 2 luminárias de acordo com o que eu coloquei na minha tabela. Tá? A potência total aqui é 160, né? 160. Então eu tenho que garantir que a potência total que eu aloquei aqui é 160. Já vamos garantir isso. Eu vou alterar meu texto aqui. Eu vou colocar 60 watts. Tá? Agora eu tenho um total de iluminação de 160. Vou copiar essa minha lâmpada e continuar alocando os demais ambientes. Por exemplo, na minha sala eu tenho 3 pontos de iluminação. Aqui, ó, 3 pontos de iluminação. Então vou alocar aqui, tem que pegar tudo, copio, é um trabalho de copiar e colar, tá? Não é complicado, então digamos que minha iluminação na minha sala vai estar assim, tá? Totalizando 220 watts, né? Tá aqui, ó, 220, minha potência total. Então eu vou colocar um ponto de 60 aqui, 60 watts e os 100 watts aqui. Tá? Totalizando 220. E eu vou fazer isso para todos os ambientes. Passo seguinte, vou fazer a mesma coisa com tomada. Então vamos fazer aqui para a nossa cozinha. Quantos pontos de cozinha eu calculei? Ou de tomada eu calculei? 5, totalizando 2000. Eu vou colocar aqui, pegar minha tomada baixa ou média, eu escolho, está aqui minha legenda.
Então vou começar com tomadas médias, né, porque cozinha é bem comum trabalhar com tomada média. E digamos que minha bancada de trabalho seja aqui, na frente da janela. Tá? Então eu decidi que minha tomada vai estar aqui. Eu vou precisar alocar minha tomada. Copiar e colar de novo, tá? Eu vou rotacionar a minha tomada. Dá o comando rotacionar, né? Só para garantir que a minha tomada vai estar na direção que eu quero. Movimentar. Você pode fazer de diversas formas isso, tá, gente? Isso aqui é só o jeito que eu estou fazendo. E você vai posicionar a tomada no ponto que eu quero. Eu quero uma outra tomada do outro lado. Tá? Opa, do outro lado. Vou copiar essa aqui e colar. Copiar essa tomada aqui. Colar no outro ponto. Já tenho duas tomadas. Quero mais uma tomada. Copiar. Só que essa aqui eu vou rotacionar, porque agora eu quero nessa parede aqui. Tá? Então vou rotacionar essa tomada também. Meu ponto de rotação aqui. Rotacionei. Vou só movimentar, não preciso copiar. E vou posicionar, por exemplo, outra tomada média aqui, por exemplo. Tá? E eu quero ter uma tomada baixa nessa parede superior. Venho aqui, pego um símbolo da tomada baixa. Então salvo como bloco, eu esqueci de explodir. Vou colar aqui. Vou rotacionar. Rotacionei minha tomadinha. Eu vou colocar no ponto que eu quero. Tá? Movimentar. Digamos que eu quero essa minha tomada aqui. Pronto. Posicionei minha tomada. Tá? Mesma coisa para a sala. Vamos ver quantas tomadas tem na sala? Sala de estar. A gente tem 3 tomadas de. Opa, desculpa. 4 tomadas de 100 watts cada. Então minha sala de estar, eu vou posicionar 4 tomadas aqui nesse ambiente. Tá? Eu vou usar tomadas baixas agora. Eu quero usar tomadas baixas. Vou pegar essa aqui que eu já peguei. Opa. Eu já trabalhei. Vou colocar uma tomada aqui, por exemplo. Pronto. Fiz isso já para minha cozinha e para minha tomada. E eu vou fazer isso para todos os ambientes. Vou pegando aqui as cargas que eu calculei e vou posicionando ao longo dos espaços. Na minha cozinha, por exemplo, eu tenho um forno, que é uma tomada de uso específico. Então eu vou pegar lá minha tomada do forno, vai ser uma tomada baixa, meu símbolo de tomada, desculpa. E digamos que meu forno esteja aqui, por exemplo. Então vou posicionar, já tem até uma tomada ali, vou posicionar do lado. Eu vou lembrar aqui que é meu forno. Tá? Coloquei aqui. Outro ponto importante é, com esses pontos posicionados, eu tenho que dar uma olhada se eles estão alocados no circuito certo. Então o meu circuito 1 é minha iluminação da cozinha, área de serviço e garagem. Né? Então circuito 1 tudo certinho. O circuito 2 é meu circuito de iluminação dos outros ambientes. Segundo com esse projeto que eu fiz aqui. Não tem um jeito certo. Então eu tenho que vir aqui e trocar o símbolo. Tá? Pra você não esquecer depois. Eu vou copiar, que eu acho mais fácil. Eu apago o que está aqui. E colo meu novo número. Beleza. Meu circuito 3 são as tomadas áreas de vivência. Ou seja, as tomadas excluindo a cozinha e a área de serviço. Então essas tomadas todas aqui, ó, são do circuito 3. Eu vou tirar esse 1 aqui. Vou trocar isso aqui por 3. Colocar. Eu recomendo fazer isso cedo no projeto para vocês não se esquecerem. Tá bom? Então eu tenho uma tomada do circuito 3. Vamos ver essas tomadas da cozinha, que circuito que eu coloquei. Circuito 4. Né? E meu tui, aquele meu forno, está no circuito 5. Então vou colocar meu tui aqui no circuito 5. 5. E agora todo mundo aqui no 4. O resto está no 4. Então vou alocar o número do circuito 4. Então observa que eu estou alocando os pontos de tomada. Tá bom? Feito isso, então já fiz a alocação dos pontos de tomada de acordo com a simbologia que eu defini. O que falta para acabar o projeto intermediário? Obviamente a gente vai fazer isso para todos os ambientes, mas agora a gente precisa definir um quadro de distribuição, fazer a ligação de eletroduto e passar a fiação para as tomadas. Então vamos fazer isso para vocês verem como não é complicado? Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir onde está meu quadro terminal. Tá? Eu vou pegar aqui meu símbolo e vou colar em algum canto que eu quero colocar meu quadro. Né? Por exemplo, digamos que eu queira colocar esse meu quadro aqui nessa parede, aqui na minha direita. Tá? Vou rotacionar ele, colocar na parede aqui atrás dessa porta, do lado dessa porta. Coloquei meu quadro aqui.
E a partir do quadro, como vocês viram na tabela de simbologia, nas explicações, a gente vai fazer a distribuição dos eletrodutos. Então, eu vou representar os eletrodutos saindo do quadro e indo para os diversos ambientes da residência. Eu recomendo utilizar como hub, como ponto de distribuição, as caixas de distribuição que a gente tem atrás das luminárias. Esses são os principais pontos de distribuição. Então observa que para cá, para a esquerda, eu tenho o circuito 1, 4 e 5. Para cá, para a direita, eu tenho o circuito 2 e 3. Então faz sentido eu ter um caminho para o meu circuito 2, que eu vou usar por aqui primordialmente. Tá? E eu vou ter um outro caminho para o meu circuito 1 e 4. Isso depois o projeto pode mudar, que eu quero fazer assim. Então agora eu já tenho os eletrodutos. E eu vou ligando agora os elementos que faltavam. Tá? Precisa ser curvo, professor? Você está usando curva? Não precisa. Tá? É porque eu gosto de fazer com linhas curvas. E eu vou fazendo a ligação para todos os elementos. Eu estou fazendo tudo aqui, gente, para vocês verem que não é complicado. Tá? Ainda é esboço, vocês ainda podem mudar ao longo do projeto. Se você não tem certeza de onde as coisas vão ficar, não tem problema. Tá? Mas já é um primeiro indicativo. Então, lembrando que isso aqui não são fios, eu não estou passando fio. Eu estou passando simplesmente os eletrodutos. Tá? Vou fazer agora para a cozinha, mesma coisa, já vim do quadro para cá. Então, sempre lembra que tem que ter saída do quadro para os pontos de distribuição principais. Eu estou fazendo ligação pela parede entre as tomadas, porque elas estão próximas, achei prudente. Tá? E para cá. Lembrando que essa avaliação intermediária, gente, vocês vão ter um feedback que vai ser muito importante para o projeto final, então eu recomendo fazer com bastante cuidado. Tá? E, finalmente, aqui eu não quero fazer pela parede, não vou fazer por aqui. Pronto, fiz a ligação de todos esses elementos. Para acabar, gente, eu quero fazer a ligação dos pontos de tomada. Tá? Observe que eu não representei ainda interruptor, não fiz nada de iluminação, não precisa isso. Eu quero fazer agora a distribuição dos circuitos de tomada. Por que eu estou pedindo circuito de tomada? Porque o circuito de tomada é extremamente simples, a gente sempre vai trabalhar com os condutores que a gente tem aqui, neutro, fase e terra. Circuito de tomada é sempre isso, mudando só o número do circuito. Então é extremamente mais prático de trabalhar, como está em bloco. E como é que eu faço isso? Eu vou pegar a minha simbologia, já está pronta aqui, e simplesmente trazer para o meu projeto. Aqui vai passar o circuito 3 e 2 dentro desse eletroduto, tá vendo? O 2 que é da iluminação e o 3 da tomada. Como eu não vou trabalhar com o circuito de iluminação, eu vou fazer só o 3 aqui. Então eu vou colocar o meu símbolo aqui, eu vou usar uma linha de chamada. Tá, deixa eu mudar aqui. Eu vou usar aqui só uma linha de chamada. Estou falando que eu estava usando o circuito 1 aqui dentro. Não é isso? Não quero o circuito 1, eu quero o circuito 3. Eu já vou mudar aqui no meu primeiro símbolo, porque vai facilitar minha vida lá na frente. Vou copiar esse símbolo novo e vou posicionar ele em alguns cantos. Por exemplo, eu quero posicionar ele aqui. Eu fiz curva, ficar ruim de ver. Um aqui. Vou usar linhas de chamada. Esse aqui eu vou usar direto no eletroduto. Esse já vai ficar em cima. Vou colocar minhas linhas de chamada. Então já estou com minhas linhas de chamada aqui, faltou só para cima. Copiar, copiar. Então isso significa que meu condutor do circuito 3 fase neutro terra está vindo por esse caminho. Aqui eu faço as derivações, as emendas. E eu tenho fase neutra e terra do circuito 3 indo para a direita, para a esquerda, para baixo, para todas as direções. É isso que eu estou representando aqui. Então a pessoa que for fazer a instalação, ela vai saber que fios ela tem que fazer derivação, que fios ele tem que passar por cada eletroduto e assim por diante. Pronto, fizemos o trabalho para a sala. Mesma coisa para a cozinha. Está errado não colocar na horizontal? Não, não está errado. Mas dificulta um pouco a leitura, quando você está lendo o projeto. Se você conseguir deixar tudo mais fácil de ler, melhor. Faltou alguém? Não. Pronto, falta agora só quem? Circuito 5, que tem que chegar até essa tomada aqui. Então saiu do meu quadro, aqui ele vai passar reto. Faltou passar o circuito 4 aqui também. Circuito 5 tem que subir até aqui e chegar nesse ponto aqui. Então o circuito 5 passa aqui também, coloquei na minha linha de chamada, indicando que aqui dentro tem a fase neutra e terra do circuito 4 e do 5, tá? E como eu esqueci ali, isso aqui é um erro que a gente tem que ficar atento, eu esqueci de passar o circuito 4 por aqui, Então ele estava vindo para cá, vinha para cá, mas ele sumia aqui, não tinha fio passando do circuito 4 aqui. Então aqui ia ficar uns fios soltos, sem estar conectado no quadro. Agora eu corrigi. E é isso que vocês precisam me entregar, obviamente para o ambiente inteiro.
no dia 20. Representação de posicionamento das cargas e a simbologia das tomadas junto com os condutores, tá bom? Muito simples, viu como a gente fez rápido aqui, tá? A parte mais demorada é você ter esses templates que eu vou passar para vocês e montar as tabelas. O resto a gente vai simplesmente fazer um trabalho de copiar e colar, tá bom? Então eu recomendo começar o quanto antes, fazer esse projeto, anotar as dúvidas, que dia 20 eu vou receber os projetos e a gente vai abrir uma aula para discutir as dificuldades e dúvidas que vocês tiveram. E obviamente eu vou analisar os projetos. Tá bom, gente? Então é isso.